Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Preste bem atenção. A Bíblia diz que Deus ele é soberano, né? Só que tem um grupo aí chamado de arminiano que diz que eles têm livre-arbítrio. Tá entendendo? E que a humanidade tem livre-arbítrio, tem escolhas. E eu tenho aqui, né, batido nessa tecla aqui, provando que o homem ele não tem livre-arbítrio. Ok? E eu vou falar isso aqui de forma resumida. E Deus ele não precisa, né, de ser ajudado por ninguém. Por quê? Porque uma pessoa que tem livre-arbítrio, ele acha que ele pode ajudar Deus. Tá entendendo? Enquanto, na verdade, isso é uma verdadeira farsa, uma verdadeira cascata. Até porque Deus ele é soberano. Deus não precisa de que ninguém ajude ele. Tá entendendo? No dia que alguém ajuda a Deus, ele deixa de ser Deus. A Bíblia diz bem assim, ó, não tendo Deus, a quem jurar, jurou por si mesmo. Não tem ninguém superior a Deus. Mas os arminianos, né, eles com esse tal de livre-arbítrio, tá entendendo? Ele mostra que aqui na Terra se faz o que quer, quando quiser, e que né, ninguém vai interferir. Não existe interferência. O que é uma verdadeira cascata, o que é uma verdadeira mentira. Por exemplo, se você for pegar Sara, a mulher de Abraão, ela vai, na verdade, na tentativa de ajudar Deus, de advocacia a Deus, ela vai trazer, né, aí H, aquela egípcia, para Abraão, porque a promessa de Deus estava demorando muito e tal. Então ela tinha a livre-arbítrio, né? E ela aí vai e traz, né, H para Abraão. Olha, Abraão, Deus está demorando muito, certo? Ele foi almoçar, sei lá, tá descansando, tá cansado, Deus está cansado. Então toma aí a HI que você merenda HI e assim, daqui a pouco nasce um filho aí a gente ajudou Deus, né? Porque esse Deus da gente precisa de uma ajuda. E aí Sara, né, na tentativa de ajudar Deus, não confiou na promessa de Deus e induziu Abraão ao erro, ela vai fazer uma grande loucura. Por quê? Porque de H, se você não sabe, dessa egípcia, vai surgir os árabes. E dos árabes vai surgir Mohammed, o profeta Maomé, o profeta muçulmano. E os muçulmanos, eles vão estar divididos entre duas partes, sunita e xiita, ok? E aí vocês têm visto mundo afora o que é que os muçulmanos andam fazendo. Se vocês acham que aqui no Brasil existem opressores de mulher, que vocês não queiram cair na mão dos muçulmanos, porque na verdade os muçulmanos, eles são terríveis. Inclusive, eles praticam atos terroristas, né? Ou seja, eles se detonam. Mas quem colocou os muçulmanos na terra, quem colocou foi Sara, na tentativa de ajudar Deus, porque ela tinha livre-arbítrio. Tá entendendo? Então, nessa tentativa de livre-arbítrio, dá a sensação de que você pode ajudar Deus. Vocês estão entendendo? E aí, meu irmão, que tá o perigo. Tá entendendo? Porque esse Deus, né, fraco, indefeso, um Deus que não tem controle de nada, esse Deus, na verdade, aí ele é um Deus extremamente inútil. A palavra é essa. Por quê? Porque ele perdeu o controle de tudo. O Deus dos armenianos é esse. Porque Deus perdeu o controle de tudo. Tá entendendo? O que que acontece? Acontece que o Deus da Bíblia vai entrar em cena. Sara faz a loucura dela, né? Dentro da esfera de livre-arbítrio dela, faz a loucura dela. E quem paga é a humanidade.
Porque os muçulmanos têm feito coisas terríveis no planeta Terra. Na França, no 11 de setembro, naquelas torres gêmeas, muito por conta dos muçulmanos, muito por conta de Sara. Porque se Sara aguardasse, esperasse em Deus, potencialmente os muçulmanos, os árabes, eles não iam existir. Mas na tentativa de ajudar Deus, Abraão, né, foi encabeceado, como Adão foi encabeceado por Eva, e Abraão foi encabeceado por Sara, afrouxou a corda, empenou tudo, meu irmão, entre os muçulmanos. Tá entendendo? A Bíblia diz que Deus, a Bíblia diz que o homem é o cabeça. Tá entendendo? E se você for afrouxar a corda, vai empenar tudo, meu irmão, vai sair tudo dos trilhos. Vocês estão entendendo? Então preste minha atenção. Quando o Deus da Bíblia ele entra em cena, Abraão, porque Abraão e Sara já tinham feito uma merda, e o Adão e a Eva já tinham feito uma merda, Deus entra em cena e cumpre a promessa que ele tinha prometido a Abraão, mostrando que ele está no total cabal domínio de todas as coisas. Vocês estão entendendo? Então, esse é o nosso Deus. O Deus que não perdeu o controle de nada. Deus controla as quatro forças que regem o universo, né? A força termonuclear fraca, a força termonuclear forte, o eletromagnetismo e a força da gravidade, né? Que Isaac Newton descobriu porque ela já existia. A ciência só faz descobrir as coisas porque tudo isso aí já existia. A ciência é apenas uma pequena extensão de Deus. Então, quando o cientista descobre alguma coisa, é porque isso já existia, ele só fez descobrir. Quando os portugueses chegaram aqui, eles descobriram uma nova terra, porque essa terra já existia. Tá entendendo? Isso fique bem claro. O que que acontece? Acontece, meu amigo, minha amiga, que quando o Deus da Bíblia entra, ele cumpre a promessa a Abraão. Vocês estão entendendo? Então, é a esse Deus que eu creio que não perde o domínio de nada. Então, ele rege essas quatro forças do universo, tá entendendo? Não só isso, ele equacionou todas essas quatro forças que regem o universo para atender o planeta Terra. Ou seja, o universo foi feito, foi projetado para atender o planeta Terra. E dentro do planeta Terra foi acoplado, né, o homem, foi colocado o homem. Aquilo que Deus mais ama, a imagem e a semelhança dele. Vocês estão entendendo? Então preste atenção, pessoal. O que é que acontece? Que Deus não perdeu o domínio de nada. Prova, fato, você quer? Vou te dar agora. Mas outra prova e fato que Deus não perdeu nada. Me diga quando foi que a Terra deixou de fazer seu percurso de translação em torno do Sol. 365 dias leva para a Terra fazer esse percurso de translação. A Terra não saiu desse processo, não saiu desse esquema, não saiu dessa equação, muito por conta de que das leis régias espirituais, das leis régias cósmicas que Deus estabeleceu aí. E o homem não entra em nada, porque o homem não tem livre-arbítrio. Se tivesse, né, do jeito que o homem é usado, ele já tinha modificado muita coisa. Ele tinha modificado muita coisa, mas como Deus é soberano, isso foge dos domínios, certo? E do patamar, né? Foge aí dos domínios dos homens. Tá entendendo? Os homens eles não têm força alguma contra essas grandezas que vai além da capacidade humana, tornando o homem um ser insignificante diante das grandezas de Deus. Outra coisa que Deus não perdeu o domínio, que é prova também, é o seguinte: a rotação, né? A rotação da Terra não foi o homem nenhum. Homem nenhum tem capacidade de fazer a Terra rodar, nem em translação, nem em rotação. O homem não tem, pelo contrário, ele vive aqui dentro, dominado por essas duas forças, rotação e translação. Cadê o livre-arbítrio do homem? Não tem.
Tá entendendo? Então, fica esses caras aí pregando que tem livre-arbítrio, né? Como que Deus, quando ele quisesse agir, ele ia depender do homem aqui embaixo. João Batista falou bem assim, nada é dado ao homem se do céu não for dado. Ou seja, todos os dons, tudo que existe, vem primeiro dos céus para a terra. Para a terra. Não tem nada que saia da terra e que vá para os céus. Entendendo? A única coisa que sai daqui para cima são as orações. E muitas delas vai ser peneirada primeiro, né? Porque assim, ó, Jó, ele era um homem íntegro a Deus. Ele era íntegro. O que foi que aconteceu com Jó? Jó, ele foi flagelado por um infortúnio espiritual, certo? Que veio de cima para baixo. O que o mundo espiritual, que Deus decidiu lá em cima, se refletiu aqui embaixo, na vida de Jó. Se materializou aqui embaixo, na vida de Jó. Tá entendendo? Se materializou aqui embaixo na vida de Jó. Por quê? Porque quem manda é Deus. Jó não entrava em nada. Jó apenas esperou a boa vontade de Deus. Ele falou, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você está entendendo? Então, aí eu pergunto a você, cadê o livre-arbítrio? Se Jó tivesse livre-arbítrio, ele ia falar, não, Deus, aqui não. Eu sou fiel a você, certo? E aqui eu não vou aceitar isso aqui, não. E aí Deus tinha que aceitar. Tá entendendo? As reclamações e as reivindicações de Jó, coisa que não aconteceu. Vocês estão entendendo? O que foi que aconteceu? Aconteceu a soberania de Deus. Deus chegou para Satanás e falou, não, vai lá, fica à vontade, com limite, não toque na vida dele. E aí Satanás foi lá e bagunçou com a vida de Jó. Mostrando que Jó, certo? Não tinha força nenhuma contra os poderes espirituais. O que o mundo espiritual decidiu lá em cima se refletiu aqui embaixo na vida de Jó. Se materializou aqui embaixo na vida de Jó. Jó não entrou em absolutamente nada, apenas sorveu, apenas sentiu, apenas ele, né, foi flagelado. Jó, ele orou, né? Ele orou, ele buscou, tá, mas não foi atendido. Aí se passou um tempo para que as coisas mudassem, né? E aí Deus foi e mudou a história de Jó, mostrando que mais uma vez Deus ele pode permitir o mal e também ele pode também sarar, porque a Bíblia diz isso, né? Que Deus é o Deus que dá e toma, que ele fere e ele cura, ele ata as feridas. Então a Bíblia diz assim que esse é o Deus soberano e que os seres humanos não entram em nada, tá entendendo? E foi esse mesmo Deus que chamou Jó assim, ó, Jó, quando acabou, né, aqueles flagelos lá na vida de Jó, Deus perguntou, Jó, onde foi que você estava aí quando eu comecei a formar todas as coisas? Aí eu vou te perguntar e você só vai me responder. Jó ficou calado. Jó representa então ali a humanidade, né? A ciência, os cientistas, os paleontólogos, entendeu? Representa ali os arqueólogos, representa ali os cosmólogos, os físicos, enfim, toda essa casta aí de cientistas, tá entendendo? E para mostrar que o homem não entra em nada, eu vou usar um pouco aqui da ciência, né? Preste bem atenção. De forma resumida, o nitrogênio é um gás extremamente abrangente aí, né, na atmosfera da Terra. Vocês estão entendendo? Em 80%, esse gás se faz presente em 80%, é a maior parte, né? Ele tem a maior fatia do bolo. O que é que acontece? Acontece que o nitrogênio, certo? O nitrogênio, para poder entrar dentro da gente, seres humanos, ele vai ser processado, né, pelas bactérias. As bactérias vão processar aí o nitrogênio, ou seja, ele vai transformar, ele vai converter nitrogênio em amônia, vai converter, vai transformar nitrogênio em nitrito, vai converter, transformar, processar nitrogênio em nitrato. Quem faz isso? As bactérias.
os seres humanos, mais uma vez, não entram em nada. O mesmo seres humanos que não tem força nenhuma de parar o planeta Terra na rotação, nem na sua translação, nem pedir ao Sol que dê um descanso lá, ele não entra em nada, porque tudo isso aí é regido por leis que foge da capacidade humana. Aí você vai ver a insignificância dos seres humanos diante de uma grandeza estupenda e colossal. Tá entendendo? Assim como um homem, ele não pode dar um pause no planeta Terra, né, na sua rotação e na sua translação, a Terra segue seu giro de rotação e seu giro de translação em torno do Sol, do heliocentrismo, e potencialmente os homens, né, navega aí no espaço sideral, na palma da mão do planeta Terra, regido por leis cósmicas que Deus estabeleceu, tá entendendo? E que o homem não entra em nada. Aí Deus perguntou, Jó, cadê você? Você estava onde? Em lugar nenhum, Jó, não entra em nada, a humanidade não entra em nada, seres humanos, não existe livre-arbítrio, tá entendendo? Então aqui, ó, o que a bactéria faz? A bactéria vai transformar, vai converter, tá entendendo? Vai processar o nitrogênio, que é esse gás que se encontra em 80%, em amônia, em nitrato, em nitrito. Vocês estão entendendo? Isso tudo no solo, tá entendendo? E no mesmo solo, as raízes das plantas vai absorver o nitrogênio convertido em amônia, convertido em nitrato, convertido em nitrito. Tá entendendo? E quem fez esse processo todo foi os seres humanos? Claro que não, foi quem? As bactérias, os homens, entre que, tá entendendo? Assim, ingerimos tanto o nitrogênio para dentro de nós, colocamos o nitrogênio para dentro de nós, muito por conta de quê? Dos vegetais, muito por conta de quê? Da carne. Por que a carne? Porque os animais, os bovinos, os suínos, os, os equinos, eles na verdade, eu tô cozinhando, pelo amor de Deus, Teodoro que tá estranho aí. tá entendendo? Então, pessoal, assim, minha esposa tá brincando aqui. Então, pessoal, assim, ó, o nitrogênio, ele na verdade entra dentro de nós através do trabalho das bactérias que vai converter o nitrogênio, né, em amônia, em nitrito e nitrato, sabe? E isso tudo dentro do solo, né? No solo. E as raízes aí dos vegetais vai absorver todo esse processo de conversão do nitrogênio em amônia, nitrato e nitrito para dentro dela. E nós vamos ingerir isso em forma de quê? De alimento. Tá entendendo? E também quando você, né, vai degustar uma carne, você está colocando para dentro de você nitrogênio. Nitrogênio através de quê? Através das bactérias que converteu o nitrogênio em amônia, em nitrato e nitrito. Tá entendendo? E nisso aí, nesse processo, os seres humanos não entram em absolutamente nada. Assim, colocamos nitrogênio para dentro de nosso corpo. E se não fosse nitrogênio, potencialmente nós morreríamos. Toda essa energia, sabe, é processada através de uma engenharia existente, muito por conta do padrão pré-programado por Deus na natureza. O homem, mais uma vez, não entra em absolutamente nada, tá entendendo? E aí vamos pegar os 20% de gases aí que resta na atmosfera, chamado de oxigênio. O oxigênio, né, que temos ele em menor extensão, em apenas 20%,
ele vai entrar e vai adentrar dentro de nós através de um mecanismo da nossa respiração, chamado de inspiração, que é a entrada, tá entendendo? E com a entrada do oxigênio dentro de nós, o oxigênio vai produzir energia para nossas células, chamada de mitocôndrias, tá entendendo? E sem as mitocôndrias, potencialmente também nós morreríamos. De um lado, o nitrogênio faz sua função e do outro, o oxigênio faz sua função, tá entendendo? E eles são processados aí, cada um de uma forma diferente, tá entendendo? Agora, o oxigênio, quem faz esse processo somos nós mesmos, seres humanos, através da entrada da respiração, chamado de inspiração. Já a saída, tá entendendo? Se dá através da expiração, onde nós, seres humanos, vamos colocar através da inspiração oxigênio e a saída através da expiração, vamos converter o oxigênio em CO2, dióxido de carbono. E o dióxido de carbono agora, por sua vez, vai fazer o quê? O dióxido de carbono que nós estamos devolvendo, sabe? Estamos colocando para fora. Ele, na verdade, vai agora fazer uma função de suma importância, o dióxido de carbono. E que função é essa? Da vida, tanto as algas quanto as bactérias. Vocês estão entendendo? E nisso aí também os seres humanos não entram em nada. Aí eu pergunto a você, cadê o homem? Tá entendendo? Nisso aí os seres humanos não entram em nada. Aí o que é que acontece? Acontece também dentro ainda de nós seres humanos outra grande performance, onde você vai ter aí as chamadas moléculas ingênuas. E que moléculas ingênuas são essas? Já dentro do nosso corpo. As moléculas ingênuas, elas não têm inteligência, elas não têm previdência, tá entendendo? Elas dependem de um padrão bioquímico, biológico, que as envolve como aminoácido, como nucleotídeos e lipídios. Elas são extremamente inertes, ou seja, elas não possuem nenhum grau de inteligência cromossomial, tá entendendo? Elas dependem sim de um padrão, de algoritmo padronizado, equacionado, biológico, bioquimicamente falando, para se manter viva. Por quê? Porque nenhuma dessas elementos que eu acabei de falar agora, aminoácidos, nucleotídeo e lipídio, seguem padrões através de suas próprias inteligências. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque elas têm os aminoácidos, os nucleotídeos e as lipídios, elas não guardam informação. Elas não têm RAM. O que é RAM? Registro automático da memória. Tá entendendo? Só quem tem um registro automático da memória são nós, seres humanos. Nós guardamos informação. Tá entendendo? Nós somos informação. Já esse mundo biológico extremamente pequeno, ele segue padrões pré-programados, algoritmos pré-programados a nível biológico. Vocês estão entendendo? Já colocado e estabelecido pelo Criador, Deus, aonde, mais uma vez, os seres humanos não entram em nada. Tá entendendo? Não é você que faz todo o seu processo dentro de seu corpo. Tá entendendo? Você não manda em seus aminoácidos, até porque eles não têm inteligência. Aminoácido não tem inteligência. É por isso que ela é chamada também de moléculas ingênuas, porque elas seguem padrões. Tá entendendo? Você não manda
nucleotídeos, porque os nucleotídeos também não são inteligentes. Tá entendendo? Vocês não mandam na sua lipídio, porque também elas são inertes, elas não possuem grau nenhum de inteligência, nenhum deles. Eles seguem instintos, padrões pré-programados bioquímicos estabelecidos pelo Criador Deus. A mesma coisa é o espermatozoide. Tá entendendo? O espermatozoide, quando ele vai na direção, são mais de 3 milhões de espermatozoides, 300 milhões, não sei, eles vão em direção às trompas, né? E ali eles vão naquela corrida frenética, né? Mas quem guia o espermatozoide, porque o espermatozoide não tem inteligência, que isso fique bem claro, eles são guiados através de sinais emitidos por quem? Pelo óvulo. E ele aí vai pelas trompas e tem duas partes das trompas. Tem a parte do lado direito e tem a parte do lado esquerdo. Todo o espermatozoide vem e segue os sinais através do óvulo, que segue para a direita. Por que ele segue para a direita? Por conta de sinais bioquímicos pré-programados por quem? Pelo Criador. Meu. A direita, meu irmão, é a destra, é o positivo, é a luz, é onde Deus está. Nenhum espermatozoide quebra a esquerda, nenhum. Tá entendendo? Todos quebram para a direita, todos se desviam para a direita, todos vão para a direita, todos tomam o caminho para a direita, nunca para a esquerda. Porque a esquerda é o caminho da morte, é o lado esquerdo de Deus. Tá entendendo? Então, nisso tudo aqui, irmão, mais uma vez, os seres humanos não entram em nada. Aí eu pergunto a você, cadê o livre-arbítrio? É você que manda no seu mundo interno? Tá entendendo? Eu já falei aqui para vocês, por exemplo, o máximo que nós podemos fazer é mexer nossos dedos, né? Através de nosso cérebro. Tá entendendo? O cérebro faz isso. O cérebro ele vai coordenar seu corpo. Tá entendendo? Todo esse mecanismo aí vai ser coordenado através de seu cérebro. Tá entendendo? Isso chama-se coordenação motora. Essa coordenação motora não existe, sabe? Ela não tem força nenhuma dentro da gente. O seu cérebro não manda no seu coração. Tá entendendo? Seu cérebro não manda em seu coração. Seu cérebro não manda nos seus pulmões, nos seus pâncreas, rins, bexiga, faringe, laringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, que é o segundo cérebro. Seu cérebro não manda neles. Por quê? Porque, meu irmão, assim, no dia que seu cérebro manda em seu coração, potencialmente a gente vai morrer, porque o coração não pode descansar. No dia que o coração descansar, o cérebro fala bem, só descanse aí, coração. Potencialmente nós vamos morrer. Vocês estão entendendo? É nisso aí também que nós não entramos em nada. Todos os nossos órgãos internos, eles são autodependentes. Eles não dependem de nós para trabalhar. Tá entendendo? Deus fez tudo certo. Deus já programou esse mundo dessa forma. O máximo que nós podemos fazer é o externo. O cérebro manda no externo. No interno, só quem manda é Deus, através de uma programação pré-estabelecida pelo Criador. Tá entendendo? Mais uma vez o homem não entra em nada. Mais uma vez o homem é prova de que o homem não tem livre-arbítrio. Porque ele não consegue dominar essas grandezas, tanto em grau minúsculo, em escala menor, como também em grau superlativo, em grau maior, em escala maior, ok? E aí, tem também assim, sabe, pessoal? Deixa eu falar aqui, preste bem atenção. Tem um homem chamado de Elon Musk, né? Ele quer terraformar Marte e tal. E aí ele tá, na verdade, aí produzindo carro inteligente, né? Ele tá produzindo carros inteligentes. Mas não é só ele não, né? Ele está produzindo de um lado, através de sua empresa chamada de Tesla, que ele batizou a Tesla, a sua empresa, né? Honrando aí um cientista muito brilhante, que foi injustiçado, Nikola Tesla. Mas esse empresário, chamado de Elon Musk,
ele está fazendo toda uma engenharia, né, em carros autônomos. O que é um carro autônomo? Carro autônomo, meu irmão, são carros que não possuem e não tem, sabe, motorista, ok? Ele não tem motorista. Eles são guiados e dominados através de algoritmos cibernéticos que articula e produz dentro dele, através do software, todo esse progresso, tá entendendo? Então, todo carro que existe da Tesla sem motorista, ele faz esse tipo de processo, tá entendendo? Todo automóvel inteligente, eles se deslocam, eles se locomovem sem nenhuma interferência humana, ou seja, não precisa de motorista humano. Os algoritmos pré-estabelecidos neles fazem milhões de cálculos, tá entendendo? Para poder fazer com que esses automóveis auto-inteligentes, autônomos, eles trafeguem na malha, tá entendendo? Das ruas. E parem em semáforo, ultrapassem outros carros, tá entendendo? E também eles peguem passageiro, se desviem de buraco, se desviem de alguma espécie aí de obstáculo e mantém uma certa distância de outro carro. Esses carros aqui da Tesla, né, chamado de carros inteligentes, eles não precisam de seres humanos para guiar. Vocês estão entendendo? Eles só precisam apenas de algoritmos cibernéticos. Se de um lado nosso corpo no seu mundo micro, orgânico, micro, exclusivo, depende de algoritmos biológicos, porque, como eu falei a você, nenhuma de nossas células, elas pensam, nenhuma de nossas moléculas, elas pensam, tá entendendo? Nenhuma delas, nem aminoácido, nem nucleotídeo, nem lipídio, elas não são inteligentes. São moléculas chamadas de moléculas ingênuas. Elas não raciocinam, não pensam, não são inteligentes, seguem padrão. Da mesma forma vale para os carros da Tesla. Tá entendendo? Dos carros que Elon Musk está produzindo na sua empresa. Ele segue padrões de algoritmos, sabe? Que fazem milhões e milhares de cálculos para que esses carros possam trafegar, andar, parar, sabe? Em semáforo e manter uma certa distância e uma série de coisas que o carro faz. Tá entendendo? Sem nenhuma ajuda humana. Tá entendendo? Assim como o nosso corpo, existem algoritmos biológicos. Do lado da Tesla, esse algoritmos cibernético também existe para as máquinas. Tá entendendo? Só que as máquinas, elas não têm inteligência também. As máquinas não pensam, as máquinas não têm emoção, as máquinas não raciocinam. Tá entendendo? Elas não sentem emoção. Elas simplesmente se submetem, né, na sua inconsciência, porque ela não tem consciência, a um padrão cibernético pré-estabelecido através de um software. Tá entendendo? E aí, meu irmão, tá a chave da grandeza, que a máquina não tem livre-arbítrio. Assim foi no filme de Robocop, onde o engenheiro que criou o Robocop provou que ele não tinha livre-arbítrio, provando também que você não temos livre-arbítrio. Tá entendendo? Porque no dia que você tiver livre-arbítrio, nós vamos ser deuses. Só que Deus que eu conheço só existe um, o Criador dos céus e da terra. A Ele toda honra, toda glória e todo poder. A Ele eu me submeto, sabe? Mas, assim, o mundo biológico também segue um padrão no seu campo micro,
sabe, o que eu acabei de falar aqui agora para vocês. Pois aminoácidos não pensam, nucleotídeos não pensam, lipídios não pensam, espermatozoide não pensam, células, elas não pensam. Simplesmente elas seguem padrões bioquímicos pré-estabelecidos pelo Criador. Coisa que eu e você não entra em nada. Você era apenas uma célula. Todo ser humano era apenas uma única célula. E foi se dividindo. E você não entra em nada, você está sendo dividido. Você nem existia ainda por completo. Você estava de forma informe, como disse Davi. Deus viu Davi ainda de forma informe. Tá entendendo? E aí a célula vai se dividindo. No produto total cabal, como seres humanos hoje adultos, você tem cerca de 300 trilhões de células em seu corpo de forma total, cabal, que você não colocou nenhuma dentro de você. E o que é célula? Células são pequenas unidades que formam o ser vivo e que formam quem? Os seres humanos, porque é um ser vivo. Tá entendendo? Então as células trabalham não é como você quer. As células trabalham porque o Criador pré-estabeleceu ela para isso. Tá entendendo? E você não entra em nada, meu irmão. Aí tem gente que acha, não, rapaz, nós temos livre-arbítrio. Aí você pega, você tem livre-arbítrio, vou levar você no espaço sideral. Aí você vai, pega o cara, leva no espaço sideral. Eu digo a você, quando ele chega em certa altitude, que o ar fica rarefeito, potencialmente ele vai morrer. E a radiação cósmica é extremamente letal para os seres humanos. Vocês estão entendendo? O que que acontece? Acontece que se colocar um seres humanos no espaço sideral, o que é que vai acontecer? Segundo a NASA, né, que gerencia essas questões espaciais aí, a NASA, que é o Instituto Norte-Americano aí, o que é que vai acontecer? Se você pegar um ser humano ou qualquer ser vivo e colocar lá, ele só tem 30 segundos de vida. No vácuo, ninguém vive mais do que isso. Provando que o homem também não tem, né, livre-arbítrio. Não fique se baseando em filme de ficção científica e de fantasia. Porque Superman e Super-Homem só existem em fantasia na mente dos homens, em Hollywood. Se você pegar um homem literalmente mesmo lá e colocar, eles vão morrer. Potencialmente vai acontecer isso. Sem nenhuma sombra de dúvida. Eu posso lhe dizer isso. Outra coisa, se você colocar os seres humanos no mais íntimo, profundo, recorde do profundo do mar, o que é que vai acontecer? Potencialmente também eles vão morrer. São dois mundos diferentes, a qual o homem não tem capacidade nenhuma de viver, a não ser através de equipamentos científicos. Mas do natural mesmo eles vão morrer, provando que o homem não tem livre-arbítrio. Entre Armênio e João Calvino estava com mais precisão nas suas palavras, mostrando que existe sim um Deus soberano e que nós não temos livre-arbítrio. A maior prova foi Jonas, a maior prova foi Jesus. Jesus disse-me assim, Pai, passe de mim esse cálice. E Deus não fez isso. O que tinha e estava escrito e já estabelecido por Deus através dos profetas que profetizou acerca do Cristo, que foi Jesus, aconteceu na vida de Jesus. Jesus foi traído por 30 moedas, Jesus foi abandonado pelo seu melhor discípulo e pelos seus outros discípulos. Jesus sofreu escárnio, Jesus foi cuspido, tudo isso já estava pré-programado, pré-estabelecido, sabe? Tudo isso aí já estava destinado a Jesus, predestinado a Jesus acontecer. E Jesus não conseguiu fugir, sabe? Dessa força, desse poder, desse domínio. Simplesmente ele orou, mas suas orações não foram atendidas, muito porque que a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para que se cumpra. Se Deus não poupou o filho dele, como está escrito, vai poupar em você? O que está escrito, meu irmão, sobre nós vai acontecer, sabe? Tanto de bom como ruim em nossas vidas. E nisso aí ninguém é culpado, sabe? Porque assim, ó, José, ele passou por tudo que passou, sofreu tudo que sofreu. José, porque aquilo ali já estava programado no mundo espiritual. Ele só foi revelado a ele através de sonho. E ele passou toda essa mazélia aí. E mais tarde ele vai adquirir a consciência espiritual, como Jó adquiriu consciência espiritual, assim como Davi adquiriu
consciência espiritual entendeu, como Paulo também falou, né? Entendeu que Deus ele está em todas as coisas, irmão. Até nos nossos inimigos, Deus está. Tá entendendo? Os nossos inimigos é de suma importância para nós por conta do nosso crescimento. Se não tivermos inimigos, nós vamos entrar em uma inércia, sabe? Nós vamos ficar paralisados. Tá entendendo? A Bíblia diz que Deus trabalha até agora, então nossos inimigos é de suma importância. E quem colocou José lá foi os irmãos dele, os inimigos dele. Quem colocou Davi no trono foi Saul. Tá entendendo? Quem deu glória a Elias foi os profetas de Baal e foi Jezabel. Então nossos inimigos têm um papel fundamental nas nossas vidas, mostrando que você não tem livre-arbítrio e que Deus vai se utilizar dessas situações aí para poder ser glorificado. E aí sim nós vamos entender a nível espiritual o porquê de tanto sofrimento. Foi assim que José fez. Aí José entendeu que os irmãos dele não tinham pecado, apenas fez e cumpriu o papel deles que Deus já tinha estabelecido, porque nós não temos livre-arbítrio. Tá entendendo? Que Deus continue nos abençoando.